Prezadas e prezados, eu quero conversar com vocês sobre o ditador português Antônio de Oliveira Salazar. Vamos falar sobre isso? Bom, gente, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu tenho lugar de fala nesse assunto sim, tá? Porque eu nasci em Portugal, eu sou português, né? Moro desde os 3 anos de idade no Brasil, mas eu sou português. Tenho amigos portugueses, tenho família portuguesa, tenho vários primos em Portugal, né? E Portugal é um país espetacular, né? Eu gosto muito da minha terra de nascença e eu quero falar lá do ditador, do terrível ditador que Portugal teve entre 1932 e 1968, chamado Antônio Oliveira Salazar, né? Bom, gente, o Antônio de Oliveira Salazar, ele já era uma figura proeminente do regime, da ditadura que se instalou em Portugal em 1926, né? A ditadura foi instalada em 1926, porém, Salazar só ascende ao poder máximo mesmo em 1932, né? É sugestivo dizer que o lema dele era Deus, Pátria e Família, né? Ou seja, o bolsonarismo sequer original né? Copia o hábito de beber leite do Adolf Hitler, né? E copia o slogan do Antônio de Oliveira Salazar, né? Deus, Pátria e Família. No fundo, no fundo, é tudo farinha do mesmo saco, né, gente? É tudo farinha do mesmo saco. Agora, eu sei um pouco do que eu estou falando. Eu sei um pouco. Eu não vivo em Portugal, quer dizer, há 51 anos que eu moro no Brasil, só fui em Portugal 3 vezes, né? Depois que a gente veio morar no Brasil, que a minha família veio morar no Brasil e tudo, né? Mas a minha avó, minha falecida avó, Deus a tenha, melhor pessoa que eu conheci na vida, né? Ela falava da PIDE, né? Sabe o que era a PIDE? A PIDE era a Polícia Internacional de Defesa do Estado, né? A PIDE torturava, a PIDE matava, a PIDE era uma vergonha, absolutamente uma vergonha. A minha mãe falava que na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, para manter o país, ele foi fazer, o Antônio de Oliveira Salazar, ele foi fazer apelo à população para que desse para o governo suas joias, seus bens preciosos e etc., para o país poder resistir. E muita gente deu, né? Aliás, esse negócio de joias tem uma coisa em paralelo aqui com certas joias da Arábia Saudita, não? Né? E foi a minha mãe que me contou, minha mãe vivia lá. Minha mãe vivia lá. Ela sabe o que ela está dizendo. O meu falecido pai me contou, né, que ele foi para uma guerra, meu pai foi por uma guerra nos anos 1960, né, a guerra de independência de Moçambique, né, e ele lutou numa guerra que ele acha que não precisava lutar. Porque afinal de contas era legítimo Moçambique querer a sua independência, depois com a Revolução dos Cravos em 1974, bendita Revolução dos Cravos, né? O Moçambique conseguiu sua independência, então meu pai foi para uma guerra inútil, né? Meu pai era piloto da Força Aérea Portuguesa, né? Então ele tinha um cargo até de autoridade militar, ele era alferes, né? E o Salazar ele mandou o meu pai para uma guerra inócua, absolutamente inócua, né? Meu pai tinha problemas de ordem emocional, meu pai se tornou quase um ditador como o Salazar, né? Por conta de tanto absurdo que ele viu na guerra, de gente morrendo, de gente matando, né? Por uma guerra absolutamente desnecessária e inócua, né? Porque uma década depois Moçambique ficou independente da mesma forma, né? Então, meu pai sempre dizia: uma pessoa como eu não pode gostar de Antônio de Oliveira Salazar, né? Então, gente, era um ditador, afirmo que era um ditador, fez muito mal para o meu país de nascença, né? Felizmente, né, em 1968 ele se retira por problemas de saúde, né?
e, e entra um outro hipócrita chamado Marcelo Caetano, né? Mas em 1974 o país se libertou dessa ditadura horrenda, dessa ditadura fascista, dessa ditadura canalha, né, implantada em 1926, né? Então, e que teve o Salazar como o mentor a partir de 1932 e até 1968. A Revolução dos Cravos, muito ao contrário do que aconteceu aqui no Brasil, foi um golpe militar para implantar a democracia, né? Aqui no Brasil a gente teve um golpe militar para implantar a ditadura, né? E lá não, lá teve um golpe militar para tirar os militares do poder e devolver a democracia para o país. E de lá para cá, Portugal cresceu, Portugal se desenvolveu e Portugal está cumprindo sua vocação histórica, né? Então, viva Portugal, abaixo Salazar, né? Salafrário, corrupto, canalha, ditador, né? Portugal não merece isso. Portugal não mereceu passar 40 anos por isso, 40 e poucos anos por isso. Não, não. Portugal de verdade é outra coisa. Viva a Revolução dos Cravos de 1974, viva Mário Soares, né? Viva Antônio Guterres, viva Portugal, viva Portugal, que conseguiu se libertar desse ditador fascínora, né? Tomara que no Brasil a gente possa ter uma consciência parecida, né? E não levar ao poder de novo potenciais ditadores fascínoras também. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço muito pela assistência, né? Talvez agora você conheça um pouco mais da história do Portugal moderno. Se eu tiver contribuído para isso, eu fico muito feliz, né? E muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. Eu recentemente monetizei meu canal. Se você quiser me ajudar nessa monetização, eu peço aqui like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, comente, tá? E se quiser, dê uma olhada também na descrição desse vídeo.